A previsão do tempo sempre teve um papel fundamental para o produtor rural, mas atualmente com as mudanças climáticas que trazem aí de estiagens severas, a enchentes históricas, o agronegócio vive um momento de transição acelerada. A tecnologia e os dados climáticos se tornaram aliados estratégicos para enfrentar os desafios no campo. Mais do que prever o tempo, a inteligência climática permite antecipar riscos, otimizar recursos, proteger a lavoura e tomar decisões baseadas em evidências. Hoje nós vamos conversar com o meteorologista Williams Bini, que é head de novos negócios da Metos Brasil, uma empresa de coleta e análise de dados ambientais que está revolucionando o planejamento agrícola desde plantio até colheita. Então, quero aqui, Bini, dar as boas-vindas, agradecer por você ter vindo aqui presencialmente aqui nos nossos estúdios. É ótimo ter você aqui. Não, eu que agradeço, Priscila. É um prazer estar de volta aqui no canal, né? Já há muitos anos, né? Essa parceria existe, principalmente com você, né, Priscila? Mais uma vez, poder falar de tecnologia e inovação dentro do agronegócio. Estivemos juntos na minha estreia do Mercado e Companhia. Faz um pouquinho de tempo já, né? Já faz. Vamos fazer o seguinte, Vinícius, eu queria que você começasse falando o seguinte: qual que é o papel da tecnologia, justamente na adaptação às mudanças climáticas e na construção de uma agricultura cada vez mais resiliente e sustentável? Porque eu costumo dizer que sustentabilidade é o sobrenome do futuro. Sem isso, a gente não consegue seguir, Sem sombra de dúvida. Acho que a agricultura está respirando sustentabilidade hoje em dia, né, Priscila? Mas eu queria dividir essa questão de como a gente enxerga o clima em 3 dimensões, né? Primeiro, o produtor, a agroindústria, o agronegócio, ele tem que compreender o que está acontecendo. Essa compreensão, ela precisa ser medida. Então, se hoje eu falo que o planeta está mais quente, choveu mais, choveu menos, esse número tem que vir de algum lugar, eu tenho que medir isso. E se eu não medir isso, eu não vou compreender de fato o que está acontecendo, porque quando eu vou atrás de informações, quando eu discuto mudanças, quando eu vou atrás de metas, eu preciso compreender o que está acontecendo. Então, para isso, eu tenho que olhar o para trás, eu tenho que medir o que está acontecendo, eu tenho que ter um histórico. Segunda dimensão, é a questão do controle. Hoje, no dia a dia do agronegócio, o produtor precisa saber se ele faz uma aplicação, se ele vai ter que irrigar, semana que vem ele pode começar o seu plantio, a sua colheita, se ele vai ter que jogar um defensivo ou usar um biológico. E esse controle, que seria a segunda dimensão, eu também preciso medir. Preciso saber, será que amanhã vai ter geada, né? Agora há pouco nós vimos a previsão sobre algumas geadas. Esse é o controle que também eu preciso ter um acompanhamento, uma medição. E a terceira dimensão é justamente o planejamento. Eu preciso estar ciente se a próxima safra vai ser tão boa quanto essa em termos de resultados, se o clima vai ser favorável, se eu vou ter um El Niño, uma Laninha. E mais uma vez, quando a gente fala em El Niño, né, aqui o Canal Rural foi um dos primeiros canais que começou a falar muito, trouxe essa linguagem para o produtor, né, há muitos anos atrás, com relação ao impacto do Oceano Pacífico aqui na agricultura. Então, para isso, eu também preciso medir. Preciso saber se está mais quente o Oceano Pacífico e qual é o impacto aqui, se vai chover mais ou menos. Eu tenho que medir para saber se realmente está. Então, veja que passado, presente e futuro, eu preciso saber o que está acontecendo de fato, para que eu seja resiliente, para que eu seja mais sustentável e para que eu seja mais produtivo e traga mais resultados para o Brasil. E mais planejado, né? Porque falar que o clima, é fundamental nas decisões agrícolas é mais o mesmo. Agora, o que a gente precisa saber é, assim, quais dados vão além dos triviais, na hora de fazer um bom planejamento. A gente mede quantidade de chuva, mede temperatura, mas existe algo também que seja necessário agora para a gente conseguir fazer esse bom planejamento e mitigar riscos? Então, para isso a gente tem que tentar trabalhar esses dados para que nós tenhamos uma compreensão que vai além do choveu 20 milímetros, choveu tanto a mais, tanto a menos, fez mais calor ou mais frio. É aí que entra a inteligência climática, né? E qual que é o grande recurso tecnológico hoje que existe, que faz uso desse volume de dados? É a IA, né? Hoje nós fazemos o uso da IA em praticamente tudo que nós fazemos no dia a dia, seja questões pessoais, sejam questões profissionais. E só faz sentido uma IA funcionar, né? Quando você vai lá e pergunta alguma coisa para essas IA generativas, né, que está todo mundo utilizando, ela só sabe responder não porque um programador foi lá e programou as perguntas e já programou as respostas. Só faz sentido porque ele utilizou milhares de terabytes de dados da internet, de fontes inúmeras, que eles foram lá, usaram isso, e aí eu consigo ter respostas para a maioria das perguntas, nem todas. No clima é muito parecido, só faz sentido hoje eu procurar entender
qual é o impacto na minha micro-região com relação ao El Niño, com relação ao inverno, com relação à variabilidade, se eu tiver um volume de dados onde eu possa fazer essa compreensão. Então eu volto um passo atrás. Hoje eu consigo ter um bom planejamento se eu conseguir ter o maior volume de dados possível. E infelizmente aqui no Brasil, Priscila, nós temos um problema muito sério, né? Nós já falamos isso em outras situações, que é justamente a baixíssima densidade de dados climáticos hoje no Brasil. Então, é muito difícil a gente falar em sustentabilidade, né? Falarmos em mitigação, falarmos em metas, cumprir metas, se a gente não sabe direito o que está acontecendo em termos de medições climáticas. É algo que a gente até já conversou bastante aqui com o Arthur Miller, que é nosso meteorologista aqui do canal, sobre esse déficit, por exemplo, de estações meteorológicas. Você tem Mato Grosso, que é o nosso maior estado produtor de grãos, né, que deve ter aí em torno de 10 estações meteorológicas e precisaria ter muito mais para conseguir arrecadar toda essa informação, não é verdade? Então, e aí eu faço uma comparação, né? Eu gosto de fazer uma comparação. Vamos pegar dois extremos, vamos pegar o Brasil, vamos pegar um país desenvolvido. O Brasil tem hoje algo em torno de 700 estações oficiais. 700. Você falou no Mato Grosso umas 10, tem muito menos do que 10 oficiais. Oficiais é o quê? 5? Eu não sei o número exato, né? Mas esse número varia um pouco porque tem problemas técnicos, manutenção e tal, enfim. Então, se a gente pega, por exemplo, o Brasil hoje, que tem algo em torno de 700, vamos pegar os Estados Unidos, tem algo em torno de 150 mil estações. Se você olhar o mapa, assim, é praticamente uma cobertura 100% em termos de equipamentos meteorológicos. Qual a solução hoje que o produtor, que a agroindústria, né, que o grande, o pequeno, o médio produtor tem feito? Eles têm construído a sua rede própria de dados, a rede privada de dados. Por quê? Se eu tenho ali alguns milhares de hectares, alguns hectares de uma cultura, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso ter uma noção da evolução do clima, como que está acontecendo, para eu me planejar melhor. Então, o que eu faço? Eu crio a minha própria rede. Eu vou lá e crio, né, essa base de dados, e o problema principal é que nós temos ilhas de informações espalhadas pelo Brasil, cada um com o seu volume de dados. O que é bom para a sua solução própria, mas pensando como Brasil, pensando como dados para a gente monitorar o clima aqui no Brasil, pensando em resiliência, pensando na tecnologia do desenvolvimento de novos produtos, uma Embrapa, por exemplo, que precisa de dados gerais para poder entender melhor, a gente vê que, por mais que tenham essas soluções individualizadas, elas não se integram, elas não se conversam. Então, de fato, o Brasil deve ter milhares, né? Não tem essa estatística, deve ter milhares de equipamentos, mas eles não se conversam, eles não estão integrados. Então, para surtir um efeito em termos de pesquisa e desenvolvimento, apenas para a academia, né, para os pesquisadores, professores que precisam disso para suas pesquisas, você acaba não tendo essa integração. Então, você tem soluções que são individualizadas aí para cada que não produtor. estão conversando, né? E eu lembro de algo que até você me explicou lá atrás, nos primórdios, né, quando eu comecei a meteorologia, sobre os dados interpolados, né? Você tem uma estação muito distante da outra, quando você tem essa interpolação de dados, a tendência de você ter uma informação equivocada é maior, não é verdade? Exatamente. Então você imagina o seguinte, hoje a previsão meteorológica do Brasil, ela não integra esses dados que estão espalhados, né, das soluções privadas. Então a assimilação, a entrada de dados reais, ela é muito pequena aqui no Brasil. Então a consequência disso acaba sendo, eventualmente, uma perda de qualidade na assertividade. O que existe de iniciativas, né, a própria Metus tem feito isso, é assimilar os dados das estações onde ela tem informação para poder ter uma entrega de previsão mais assertiva. Então, eu estou entrando, de fato, com dados reais medidos, e aí eu estou conseguindo fazer uma modelagem usando IA, usando outros recursos tecnológicos para poder entender os erros do modelo, os acertos do modelo e como eu consigo entregar uma melhor previsão. Por quê? No final das contas, né, depois de muitos e muitos anos de agronegócio, o que o produtor quer no final, ele quer ter uma melhor assertividade, ele quer ter uma confiança naquela informação que ele está recebendo. Exatamente, e isso dá para ser usado até, inclusive, esses dados, né, para o manejo de pragas, de doenças, né, o uso racional de insumos, como você falou, é toda um combo
de benefícios para o produtor rural. E dá para a gente dizer, né, Bini, que das últimas décadas para cá, essa assertividade, até por causa da tecnologia aplicada, ela aumentou muito, né? Aumentou muito, mas eu posso dizer que a busca sempre vai ser para uma excelência. Uma excelência, né? Acho que o ser humano é assim, né? A gente nunca está satisfeito com bom, com muito bom. Tem que ultrapassar. E a busca constante é isso. E para isso eu preciso realmente entender com mais detalhes as pequenas variações dos microclimas regionais. E aí entra os subprodutos. Você citou parte de pragas e doenças, a irrigação, a pulverização. Essas informações acabam dando insumos para que eu tenha uma melhor compreensão com relação a esses subprodutos. Saber exatamente qual que é a hora do dia que eu posso pulverizar. A hora. E qual talhão eu posso começar. Eu posso chegar nesse preciosismo se eu de fato tiver um melhor acompanhamento. Coleta de e aí dados. todo mundo está ganhando, né? A gente consegue ter melhor produtividade, uma maior produção, né? Um melhor faturamento, um melhor resultado. Então, tudo isso parte de uma base. Eu preciso entender de fato o que está acontecendo para que todos os resultados partam disso. A gente sabe que, né, a inteligência climática ela conversa com a sustentabilidade no campo, né? A gente tem a COP30 agora que vai acontecer no Brasil, uma super oportunidade, né, Bini? E a gente vai mostrar para o mundo, então, que dá para produzir mais, melhor e conservar ao mesmo tempo, não é verdade? Tem uma iniciativa muito legal que partiu da Embrapa, que é a integração lavoura, pecuária, floresta. Esse é o futuro, eu acredito, né? Essa questão de você poder fazer esse rodízio, né? Justamente com Sim. a lavoura, com a pecuária e com a floresta, né? Sim. Com isso, as questões do solo, por exemplo, você acaba preservando Sim. melhor. A questão da redução, da emissão de gás de efeito estufa, você pega um pouco mais do gás carbônico. Então, né, acho que a solução está aí.